Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Nós vamos hoje trabalhar aí, ainda dentro desse conteúdo, formas de relevo e solos. Né? Então agora nós vamos tratar de dar uma olhadinha no chamado relevo submarino. Da mesma forma, melhor dizendo, que nós já vimos aí, o que é que nós acabamos tendo aqui? A gente conhece muito bem as formas de relevo, aquelas chamadas formas de relevo continentais. Então nós vimos lá no passado, não é mesmo? Você tem as planícies, você tem os planaltos, você tem as depressões, vocês têm, por exemplo, os vales em vez. Então isso aí são formas de relevo que é muito comum a gente encontrar. Vão ser a ação direta principalmente de quem? Dos chamados agentes internos e externos. Hoje nós vamos ver uma coisinha um pouquinho diferente, né? Porque da mesma forma que nós acabamos encontrando que existe forma de continente ou de relevo incontinente, a hora que a gente vai lá no oceano, o que é que nós acabamos encontrando? Nas regiões mais profundas, às vezes nem tão profundas assim, nós acabamos percebendo também que existe uma diversidade muito grande de formas de relevo. Provavelmente, né, você já teve a oportunidade de ver aí num filme ou coisa parecida, presença de um mergulhador, ou a imagem de um submarino, qualquer coisa, imagens do fundo do mar. O que nós percebemos muitas vezes nessas imagens do fundo do mar aí, é que justamente acontece a presença dessas diferentes formas de relevo. São simples, são fáceis de entender e eu quero que você venha comigo hoje aqui para a gente compreender um pouquinho melhor como é que elas se formam. Vamos lá dar uma olhadinha então? Ó, não é uma coisa muito simples. Então, trago aqui para você essa imagem. Como você pode ver, essa imagem ela é um recorte. Não quer dizer necessariamente que exista em algum lugar, né? Mas está aí a nossa imagem, não é mesmo? E aqui o recorte. Você pode ver claramente aqui o nosso nível da água, certo? Esses são os nossos dois continentes. E no meio aqui nós temos uma porção de mar. E essas formas que aparecem aqui seriam as formas que são formas submarinas. Então a gente vai tratar de ver agora o que significa cada uma delas. Olha aqui, ó, você vai ter o continente, tudo bem. A praia aqui, ó, você pode perceber que houve a intenção de representar a areia. E na sequência, já uma parte que ela não é tão profunda assim, mas ela já é alagada. Se você for olhar então essa região, ela é quase que como se fosse uma continuidade do oceano. Nós conhecemos isso aqui por plataforma continental, né? O que é essa plataforma continental? Tá lá, né? Ela é essa área de transição entre o oceano e o continente, que ela pode atingir uma coisa aí próxima de 200 metros de profundidade, certo? Então o que acaba acontecendo? Sem sombra de dúvidas, essa plataforma continental aqui, ela acaba sendo o quê? A parte mais importante, principalmente para nós seres humanos. Por quê? Porque a maior parte das atividades humanas, elas são realizadas aqui, né? O turismo, a pesca e também a extração de minerais. Então essa plataforma ela é extremamente importante. Não que as outras regiões aí dos mares e oceanos também não possuam a sua importância, mas ela vai ter uma importância muito grande. Existe essa outra região aí, né? Que a gente utiliza, por exemplo, também para o transporte, né? Transporte de um continente para o outro. Vai sair aqui o barco e vai chegar até lá, então ele vai estar utilizando sempre isso aí, tá? Então essa é a nossa plataforma continental. Daí o que nós acabamos percebendo? Você tem uma queda muito abrupta aqui, ó. Essa queda é como se fosse quase que um paredão, muito íngreme, né? Essa região ela vai ser conhecida o quê? Como o famoso talude continental, né? O que nós encontramos aí? Ela já vem na sequência da plataforma e ela pode chegar a
até os 2.000 metros de profundidade. Então é uma profundidade, por assim dizer, que ela é muito significativa. Lá foi ela, ó, né? A gente pode dizer que realmente essa região conhecida como talude aí, ele seria aquela real divisão entre o oceano em si e o continente, né? Então agora você já conseguiu ver duas grandes formas que são importantes aí. Daí na sequência, olha lá o que acontece. Surgem aqui algumas ilhas oceânicas. O que seriam essas ilhas oceânicas? Então são alguns pontos, verdadeiras montanhas que vão tratar de fazer o quê? Que vão tratar de surgir lá naquelas regiões mais profundas, certo? Então olha lá, ó, essas montanhas podem existir diversas formas aqui, ó, até montanhas menores. Mas essas montanhas menores, por assim dizer, o que acaba acontecendo com elas? Muitas vezes elas não ultrapassam o nível da água. Então a gente nem fica sabendo que elas existiram aí, tá certo? O que mais que nós temos aqui, ó? Presença da bacia abissal ou bacia oceânica. Quase que o assoalho oceânico, por assim dizer. Aquelas extensões que elas são realmente gigantescas. São planas, né? Essas planícies que nós encontramos aí, que podem chegar até os 5.000 metros de profundidade aproximadamente, né? Então é lá a presença disso aí. Daí algumas outras formas de relevo, por exemplo, uma cordilheira oceânica, você está vendo isso aqui? Então o que acontece ali provavelmente é o quê? Também região muito profunda, onde provavelmente aqui você tem encontro de duas placas tectônicas, certo? Então pode ocorrer, por exemplo, o derramamento de magma aqui, o impacto dessas placas tectônicas vão formar essas formas muito específicas que elas são aí chamadas cordilheiras oceânicas. O que vai acontecer aí? Talvez uma dessas regiões muito conhecidas aí que se encontra entre o continente africano e o continente americano, né? Nós temos uma gigantesca dorsal ali, que é a dorsal atlântica. E daí, ó, a presença muitas vezes de fossas. Então, o que seriam essas gigantescas fossas que nós temos? Você percebe lá no fundo do oceano verdadeiras rachaduras no assoalho, né? Daí acaba acontecendo o quê? Também, geralmente, região de encontro de afastamento agora de placa tectônica. É onde que nós encontramos as maiores profundidades do planeta, né? Aqui citam um exemplo, não é mesmo? Lá no Pacífico, próximo ao Havaí, você tem as chamadas Fossas das Marianas ou das Ilhas Marianas aí, que elas chegam a ultrapassar os 11.000 metros de profundidade. Esses dias eu estava vendo na internet, se tiver curiosidade, procure o vídeo lá, mergulhadores nessas fossas aqui, e o cara fazia um negócio muito legal, né? Que ele ia lá e colocava a mão em duas placas tectônicas. Meio maluquice do meu ponto de vista, tá certo? Mas tem quem faça isso. Então deu para entender isso? Como é que isso funciona? Que coisa boa, né? E daí? A segunda parte da nossa conversa de hoje vai tratar justamente de solos, né? Solo a gente pode dizer que é uma película que reveste algumas partes dos nossos continentes, certo? E que elas são essenciais para a nossa vida. Nós sabemos que a maior parte dos nossos alimentos vão ter origem nesses solos aí, apesar que os oceanos também fornecem uma parcela delas, né? Então o que acaba acontecendo? O solo ele vai se formando lentamente. Como é que se dá esse processo de formação dos solos? Então aqui, ó, você tem uma coisa chamada tempo geológico, né? Então o tempo geológico ele vai aumentando nesse sentido aqui. No princípio, o que nós tínhamos? Uma rocha que é chamada de rocha matriz, aqui ó, recém-exposta. Então, uma gigantesca região de rochas. Com o passar do tempo, essas rochas, o que vão acontecer com elas? Elas vão sofrendo, e eu te chamo a atenção mais uma vez, a ação dos chamados agentes externos do relevo. Então essa rocha ela vai se desgastando, se desgastando, se desgastando. Conforme ela vai se desgastando, vão concentrar esses sedimentos em cima das rochas. Então ali seria a origem do solo, né?
que ó, nós já vamos ter esse horizonte A e vão surgindo outros horizontes com o passar do tempo. Então, quanto mais antigo um solo, o que é que acaba acontecendo com ele? Ele se transforma em um solo mais maduro, onde nós acabamos percebendo o quê? A presença desses diferentes horizontes aí, né? Mas o solo não é só essa parte mineral que tem origem na rocha. Daí nós vamos ter o quê? A presença da água, a presença do ar, desses minerais que ali estão, né? É isso que vai formar um solo. Né? Mas mesmo assim, se você for pegar, por exemplo, um solo raso, se não utilizar direito esse solo raso, o que acaba acontecendo? Você vai lá e degrada esse solo muito rapidamente. Pode acontecer aí diversos processos, mas ele não vai ter mais fertilidade. Quanto mais profundo for o solo, mais maduro ele é, tá? E essa degradação aí é um ponto muito importante que nós temos hoje, uma preocupação de muitas pessoas. Os solos, eles estão sendo muito degradados. Então aqui, um exemplo, questão da erosão, né? Então nós podemos ver facilmente nas nossas imagens aí a presença dessa ação. Geralmente, mas não exclusivamente, essa erosão ela vai ser formada pelo quê? Você retira a vegetação natural e deixa o solo exposto, né? O que acontece com esse chamado solo exposto? Aqui nós vamos ter a presença da chuva, não que o vento, por exemplo, não possa causar erosão, pode também. Então essa chuva, quando ela ia atingir o solo, ela tinha ali as árvores, as raízes, os galhos que protegiam. Agora o solo está sem proteção. A tendência natural é fazer o quê? Essa água vai escorrer superficialmente no solo e com o passar do tempo ele vai levando cada vez quantidade maior de sedimentos, formando isso aí, que é um prejuízo muito grande. E ainda existe, principalmente em solos rasos, a presença de um outro processo que é chamado de arenização. Como é que acontece com essa arenização aí? Você tem a presença de areia nesses solos rasos, mas eles têm formação de vegetação. Daí vem a ação humana, basicamente retira essa vegetação e os agentes externos do relevo vão levar ele o quê? Para regiões de menor altitude, formando os bancos de areia. Tanto a arenização quanto a erosão quase são processos de difícil reversão aí. Para fechar nossa aulinha, o que nós temos aí? Você tem bastante exercício para você fazer, não se preocupe. Você vai lá fazer os exercícios 1 e a 4 da página 243. Não se preocupe, vai aparecer um texto, é uma leitura e uma interpretação. Você interpretou o texto, você responde as 4 questões aí, que você não vai ter problema nenhum. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom.